Departamento de Engenharia de Sistemas Químicos e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre as pesquisas realizadas no Laboratório de Controle e Automação de Processos, apelidado de LCAP, da Faculdade de Engenharia Química. O professor que trabalha muito próximo a mim, né, trabalhamos juntos, é o tutor aí do PET, que é o professor Flávio Vasconcelos da Silva. Nós dois somos os responsáveis por esse laboratório. E as aplicações que nós temos no laboratório, a maioria delas são de inteligência artificial, sobre processamento de sinais acústicos e também de imagens. E nós fazemos também o desenvolvimento de sensores e de sistemas de controle digital. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um pouquinho de como são realizadas essas pesquisas, os tópicos e qual a situação delas atualmente. E encarem isso como uma exposição para que vocês, se gostarem, venham nos procurar. Estamos abertos a abraçar vocês no laboratório, dentro de nossas equipes. E essas equipes são normalmente multidisciplinares, porque os tópicos que nós abordamos, eles têm uma parte que não é específica da engenharia química, então temos pesquisadores que são engenheiros mecânicos, temos pesquisadores que são engenheiros de controle e automação, e já tivemos vários pesquisadores também engenheiros eletrônicos. Então, espero que gostem e, se quiserem se juntar a nós, estão convidados. Obrigada. Vou começar, então, pela pesquisa de reconhecimento de padrões sonoros, cuja motivação, na verdade, é evitar acidentes, como o que houve no gasoduto Brasil-Bolívia, há um tempo atrás, fazendo monitoramento de vazamentos em gasodutos. Então, para isso, nós criamos um ambiente dentro do laboratório de controle e automação de processos que imitasse a distribuição de gás predial. E então nós temos tubulação de cobre, que não está embutida na parede, mas é uma tubulação com o mesmo diâmetro, o mesmo material da distribuição de gás natural ou GLP em prédios. Essa tubulação ela tem 50 metros no total, e nelas estão distribuídos sensores de pressão e sensores que são acústicos, são microfones que captam todos os ruídos internos à tubulação. Bom, normalmente se faz o monitoramento dessas tubulações de transporte de gás por sensores de pressão ou de vazão mássica, e esse método que nós desenvolvemos por sensores acústicos é um método adicional ou alternativo aos métodos que já existem. O que a gente sabe de antemão é que, por ser sistema compressível, o sensor de pressão ele rapidamente perde a sensação de que está havendo vazamento. Então, existe só um pico muito rápido que se desfaz, porque o sistema recupera a pressão anterior. Então, com o sensor de acústico, isso não acontece. Então, o ruído se modifica. Existem padrões para um fluxo normal de gás sem vazamento, e existe um padrão ou uma assinatura de som para cada situação de vazamento. Então, dependendo do diâmetro do vazamento, você tem um som mais grave ou um som mais agudo. E dependendo da distância que esse vazamento está do sensor, que é o microfone, também ele tem uma amplitude maior, uma amplitude menor. Então, por meio de diversos sensores espalhados ao longo dessa tubulação, nós conseguimos desenvolver um sistema por inteligência artificial que consegue detectar se está havendo vazamento ou não, e aonde esse vazamento se localiza e qual é o tamanho desse possível vazamento. Então, tudo isso é feito por meio de aquisição de sinais sonoros na faixa do som audível, que são capturados pelos microfones, e esse sinal é processado por um computador, e todo o processamento ou é feito em LabVIEW, ou é feito em Python, ou é feito em MATLAB, enfim, há diversas possibilidades de software, de ambiente computacional para trabalhar com esse sinal. O que vamos fazer aqui é pegar o sinal bruto e, de alguma forma, transformar esse sinal em um sinal útil para entender o que estava acontecendo. Então, uma das primeiras formas que a gente fez isso, que a gente trabalhou esse sinal, foi por transformada de Fourier. Então, a gente consegue decompor o sinal bruto do ruído em sinal em diferentes frequências, com várias amplitudes em diferentes frequências. E esses sinais decompostos entravam, então, num sistema de inteligência artificial. Vocês vão ver que tem mais pesquisas. Aqui está desenhado uma rede neural. E
mas que, então, esses sinais de amplitude em determinadas frequências seriam a entrada de um sistema de inteligência artificial para que ele determine se está ocorrendo o vazamento, qual o tamanho desse vazamento e em que parte da tubulação esse vazamento se encontra. E, se houver vazamento, soar um alarme, certo? Então, de forma que eu não preciso um operador humano olhando o sinal do microfone para ver se está ou não ocorrendo o vazamento. Então, isso resultou em depósito de patente nacional, patente internacional, e essa patente também foi usada como modelo modelo para competição de modelo de negócios realizada pela Inova em 2013, e essa equipe de alunos acabou sendo vencedora desse desafio em 2013 com essa patente. Bom, alguns resultados que nós tivemos há um tempo atrás, e os resultados bastante atuais, né? Utilizamos machine learning, aprendizado de máquina, para ver se estava ou não tendo vazamento. Então, o processamento de sinal é um pouco diferente do que eu falei agora há pouco. E também, uma tecnologia bastante recente, agora de 2020, aplicamos também as redes neurais convolucionais, que já faz parte do grupo de aprendizado profundo, para a detecção dos vazamentos. Então, a parte física se manteve, com microfones espalhados na planta. Sensores de pressão tem também, mas a pressão ela se autoajusta pelo fluido ser compressível, então não ajuda muito. Então, mantivemos os microfones e fizemos diferentes análises e processamentos de sinais. Outro experimento que nós temos trabalhado, e ainda estamos trabalhando, é um experimento para reconhecimento de padrões de escoamento multifásico. E para isso nós montamos um circuito fechado de escoamento no Lab Petro, da Unicamp, porque era um experimento de um pouco maior porte, né? Já é um porte piloto. Então, criamos um circuito de escoamento onde um líquido passava e nós injetamos ar comprimido para formar um escoamento no mínimo bifásico. Então, essas misturas podem ser água-ar ou óleo mineral-ar, simulando um escoamento de petróleo, né? Dependendo da viscosidade aí que nós colocávamos no óleo, a gente simula um determinado tipo de petróleo escoando. Então, o objetivo aqui é tentar determinar qual é o padrão de escoamento formado e também de determinar as frações de vazio, ou seja, quanto de gás viaja junto com o líquido. É claro que nós sabemos disso de antemão, mas queremos que o ultrassom nos diga isso. Então, nessa parte vertical da montagem que vocês veem ao lado direito, ao final dela, lá em cima, nós temos uma estação de captação de sinais ultrassônicos, que nós emitimos e recepcionamos o sinal, e também uma estação de filmagem rápida do escoamento. Então, a tubulação contém uma parte de acrílico ou vidro, na qual a gente consegue fazer as filmagens do escoamento para uma posterior classificação visual do tipo de escoamento que a gente está obtendo. Com isso, então, com essa pesquisa proposta, nós fizemos a aplicação de sinais ultrassônicos. Então, emissão e recepção de sinais ultrassônicos aplicados exteriormente à tubulação. Então, não são sensores intrusivos, como são os microfones. E pela captação de volta do sinal, a gente consegue, com todo o processamento do sinal e com possível uso de inteligência artificial, nós conseguimos determinar se o padrão de escoamento ele está no formato bolhas espessas, pistonado, que são grandes bolhas que atrapalham o fluxo e incomodam bastante a rotação de bombas centrífugas, se o padrão é agitado ou se o padrão é de escoamento anular. Então, tudo isso é para monitoramento com futura aplicação em controle. Quer dizer, é preciso fazer alguma coisa no sistema, nem que seja diminuir a rotação de uma bomba, para que o sistema continue a impulsionar o líquido para frente e não haja nenhum refluxo de líquido em função desses bolsões que se formam aí nesses escoamentos. Então, o que vocês veem aí é já um sinal ultrassônico processado e que nos dá a ideia, então, dos diferentes padrões possíveis de se obter. Então, os sinais são capturados por transdutores, diferentes transdutores. Nós fizemos experimentos com diferentes quantidades de ar para líquido. Então, o FVG são as frações de vazio que a gente implementa no escoamento em relação ao líquido. E aplicando o sinal, a gente tem esse sinal bruto aí que aparece, e a gente desloca uma janela móvel que é referente ao tempo que a gente sabe que o som vai viajar durante todo o diâmetro da tubulação ou metade dela.
né? Se for escoamento vertical, a gente pode trabalhar apenas com metade da tubulação, só com o raio. Todo esse sinal, então, é processado, entra numa rede neural, porque nós temos diferentes sensores captando o sinal. Então, a junção dos sinais dos diferentes sensores é que dá uma conclusão sobre o padrão de escoamento final. Então, isso também gerou uma publicação bastante interessante, que é referente ao trabalho inicial do Maurício Figueiredo. Continuando ainda com o mesmo tipo de experimento, né, em que a gente aplica ultrassom para verificar, para tentar determinar o que está acontecendo dentro da tubulação em termos de escoamento multifásico. Nós continuamos produzindo pesquisa e artigos e experimentos e também propusemos uma patente recente com base em sinais ultrassônicos. Só que para poder confirmar os resultados que nós obtivemos com os sinais ultrassônicos, nós precisamos também de fazer filmagens. Então, o que vocês veem aqui é uma filmagem com câmera rápida e que visualmente nós olhávamos a filmagem e comparávamos com o sinal ultrassônico também gravado. Então, o que vocês veem aí é uma sincronia em termos de temporal entre o sinal ultrassônico, então os gráficos à direita, e a imagem gravada à esquerda. Vemos também que nós tínhamos muitas imagens de vários escoamentos dentro do laboratório que nós tínhamos provocados, e com isso, então, nós passamos a estudar também a detecção automática do padrão de escoamento via imagem. Então, esse é o trabalho atual da Giovana Campos Rocha, e que está usando uma rede neural convolucional, então estamos falando de aprendizado profundo, para a verificação do tipo de padrão obtido pelas imagens. Então, até a pesquisa do Maurício, nós havíamos feito uma detecção visual. Então, nós olhávamos os filmes e nós é que dizíamos qual era o padrão. Ao assistir um filme, uma rede neural convolucional é que vai dizer qual é o tipo de padrão que eu tenho em cada momento daquele filme. Então, esse é o trabalho atual da Giovana. Para finalizar, nós mostramos, então, alguns experimentos do nosso laboratório, existem vários outros. Gostaria de dizer que nós temos contato com algumas empresas, algumas são startups, parceiros de longo prazo da gente, e temos 3 convênios Petrobras em andamento, que a situação financeira está difícil, está contingenciada, mas que nós continuamos com os desenvolvimentos de pesquisa no laboratório. Muito obrigada pela atenção, e eu fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas ou entrar em contato nesse e-mail que aparece para vocês. Obrigada.